Então, gente, vamos iniciar aí, né? Perdão por tanto tempo de ausência. Esse momento de pandemia é um momento muito complicado, eu acho que para todo mundo, para vocês, para mim. A sociedade vive intensas transformações, né? Mas sempre há tempo de começar inúmeros projetos, né? E de começarmos aí alguns conteúdos sobre a nossa disciplina, certo? Então, a gente vai iniciar, né? O livro base de vocês vai ser esse Direito Econômico Esquematizado, de Fabiano Del Março. Eu vou deixar para vocês esse livro completo, vou deixar também outros livros complementares, né? Esse livro ele fala superficialmente da área econômica, traçando direito e economia, né? Ele faz grandes traços. E nesses traços que ele traz, nesse cruzamento de informações, aqui nas nossas aulas, eu vou trazer diálogos mais aprofundados, né? E uma conexão maior entre a economia e o direito, certo? Então, a gente vai iniciar aí com o capítulo 1 desse livro, que fala da introdução ao estudo do direito econômico, né? E para esse capítulo, eu vou deixar para vocês 4 videoaulas, certo? Eu vou fazer aulas curtas, porque eu acho que aulas muito extensas cansa, né? E eu acho que a gente perde um pouco a produtividade. Então, vamos iniciar. Então, assim, o que é que ele trata como direito econômico, né? Ele diz aí que o direito econômico, ele perpassa na intervenção do Estado no domínio econômico, né? Ele traz parâmetros normativos criados pelo Estado de Direito delineando práticas econômicas. Ele vem trazendo também prevenções de políticas de intervenção no domínio econômico, políticas específicas que possibilitam a participação do Estado na economia, fiscalização, regulação e participação do Estado, e coibição de condutas ilícitas dos agentes econômicos. Bem, aqui ainda não é a definição do direito econômico, certo? Aqui só são pequenas configurações de como exerce, né, esse conceito de direito dentro do projeto econômico. A gente vai ver ao longo das nossas videoaulas o que é um sistema econômico, o que é esse processo da economia e como o direito vai se encaixar, né, nesse projeto. Então, na verdade, o que acontece? Desde muito tempo, e aí só para a gente fazer uma reflexão, o direito econômico ele surge ali depois da Segunda Guerra Mundial, né, onde ele passa a ter que tocar em vários projetos nessa sistematização de regulação e participação do Estado. Muito antigamente, dentro da economia na teoria clássica, né, e antes ainda da teoria clássica, nós tivemos aí uma escola de pensamento de pensadores econômicos da era fisiocrata, em que eles defendiam que o mercado, porque a gente sabe que o sistema econômico ele é muito baseado em mercado, e o mercado a gente tem, no nosso mercado a gente tem uma coisa chamada agentes econômicos, né? Então eles são influenciadores de regular este mercado. Então lá na era fisiocrata, a gente tinha um médico economista chamado Quesnay. Esse cara, ele costumava atribuir o sistema econômico como aliás, ele fazia uma analogia do sistema econômico como um sistema circulatório do corpo humano. Como assim? O sistema circulatório, a gente tem o nosso fluxo sanguíneo perpassando por várias áreas sistêmicas, para o bom funcionamento do nosso corpo. Nós temos aí o sistema cardiovascular, o sistema reprodutor, né? O sistema nervoso. Então, assim, nosso fluxo sanguíneo, essa parte do sistema circulatório, ele chega
até esses sistemas para que esses sistemas funcionem de forma coerente. Quando acontece qualquer coisa nesse processo, né, então alguma parte ou algum componente que possa afetar, alguns desses nossos sistemas vão parar de funcionar. É o que está acontecendo agora, né? A gente tem aí um vírus que ele está afetando o nosso sistema respiratório. Então, alguma coisa fica errada e aí o nosso sistema imunológico começa a atacar, né, esse vírus de alguma forma. Então, o nosso sistema imunológico ele é um projeto dentro do nosso sistema complexo que tenta atacar uma intervenção diferente. O sistema econômico não é muito diferente. Nós temos dentro do sistema econômico vários outros sistemas que podem ser afetados. Quais são eles? Segurança, saúde, economia, educação e aí vai. Então, quando a gente tem qualquer coisa que venha a intervir num projeto complexo, esse fator que vai intervir, ele vai afetar algum sistema. Caso da pandemia, hoje nós temos dois sistemas afetados, o sistema econômico e o sistema sanitário, né? E aí o que acontece? Esses pensadores da época fisiocrata, eles defendiam que o mercado ele se ajustava por si só. Não teria que haver uma intervenção estatal para que se regule, né, esse mercado. Não teria. E aí as coisas foram avançando. A gente teve aí a era clássica, que nós tivemos aqui. Nós tivemos aqui o nosso grande Adam Smith, né? E nós tivemos aqui o Stuart Mill. Adam Smith, Stuart Mill, ele defendia também muito próximo do que o Quesnay colocava, né? Então, o que eles diziam? Que realmente o mercado deveria se regular normalmente ao longo do tempo, sozinho, né? Porém, Stuart Mill ele acrescentava que o sistema econômico ele deveria ser visto e todos esses aspectos econômicos, quando seus agentes eles entram nesse processo de complementação, eles deveriam olhar o sistema social, né? Ou seja, para as famílias, de forma com que tudo o que acontecesse nesse mercado favorecesse e fosse em benefício a um sistema social bom, benéfico. Ou seja, as famílias elas pudessem ter acesso e não passassem dificuldades em áreas e aspectos sociais. Mas vamos lá. Quem são esses agentes econômicos, né? Nós temos vários agentes econômicos. Os dois principais agentes econômicos que a gente tem hoje dentro do nosso sistema econômico são os consumidores e são os produtores, né? Os produtores, sejam eles produtores autônomos ou sejam eles produtores grandes empresários, certo? Então, o que é que acontece? Esses agentes, e a gente vai falar mais na frente o que significa mercado, quais são as estruturas de mercado, como elas agem, né? E como vem a política e a intervenção do Estado nesse processo. É importante, a gente vai falar mais na frente também, de outras teorias de quando há uma intervenção estatal, como que a sociedade se comporta e qual é o interesse público social nessas medidas, né? A gente visualiza aqui nessa parte aqui da fiscalização que hoje, nesse processo da pandemia, o que acontece? Nós tivemos um grande processo mundial, que foi o vírus, né? Ele veio como o que a gente chama tecnicamente dentro da economia como um choque adverso. Ele é uma coisa completamente fora dos padrões de planejamento econômico e da história econômica de qualquer nação, seja ela brasileira, seja ela europeia, seja qualquer nação. Sim, choque adverso, quando a gente fala, né, o que é um choque adverso dentro do processo econômico? O choque adverso é uma coisa extrema, que ela não é planejada, ela não é pensada, né? Nem pela população em geral e nem pelos nossos governantes. A gente tem como choque adverso mais coisas das áreas naturais, né? Terremoto, tsunami, seca,
E hoje, dado o avanço da ciência, né, em estudos aí astrofísicos, geográficos e tudo mais, a gente já consegue algumas dimensões do que possa vir a acontecer em determinado tempo. Tem uma crise sanitária como a gente está vivendo, é mais difícil prever. A menos que a ciência da área da biologia já tenha várias prospecções em relação a N vírus que a gente já tem circulando no nosso ambiente, suas mutações possíveis. Então, nesse processo do Covid, o que foi que aconteceu? O Estado interviu com uma política de isolamento social. Vamos todo mundo para casa, ficar em casa, que talvez essa é a melhor medida. Não para acabar o vírus, mas para reduzir o processo de transmissão e a gente não criar uma coisa chamada colapso na saúde, porque a gente não tem como atender a população como um todo. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, então não tem sistema sanitário, não tem sistema de saúde. Não é que a gente vai exterminar o vírus, é que a gente quer que, enquanto setor público, né, que a gente sabe que o setor público ele tem que dar para a população segurança, saúde, educação, moradia e transporte, gratuitamente, né? Mas, nesse processo que estamos vivendo agora, nós não temos um sistema de saúde suficiente para atender toda a população, se toda a população vier a adoecer no mesmo intervalo de tempo. Então, fiquem em casa para a gente criar esse achatamento da curva e a gente ter mais tempo para tratar todo mundo que ficar doente. Não é que não é uma doença tratável, né? Porém, a gente precisa dimensionar todo esse processo. E aí, além do isolamento social, que seria uma intervenção do Estado no sistema de saúde, a gente tem uma intervenção do Estado no sistema econômico, né? Porque hoje, a partir do momento que você joga todo mundo em casa, o setor produtivo ele fica improdutivo, porque eu não tenho gente trabalhando para produzir os bens, né? Inclusive, acho que todos vocês já viram o noticiário, né? A história do colapso alimentício, porque existe uma rede de pessoas que trabalham na produção dos produtos alimentícios, que hoje é o bem que está sendo mais demandado, né? Farmácia, os medicamentos e a parte de alimentação, porque todo mundo está em casa, então todo mundo está comprando muitos alimentos em supermercados e armazéns para poder sobreviver nesse tempo. E aí eles falam que é um efeito cadeia, e realmente é um efeito cadeia. Quando eu jogo as pessoas e os contaminados dentro de casa, significa dizer que eu paro um pouco esse processo produtivo. Então, as minhas fábricas começam a reduzir sua produção, né? Ao mesmo tempo também, que a gente vai ver mais na frente, que a minha demanda por outros bens também vão diminuir. Porém, é muito complexo essa história da contaminação, né? Porque à medida que eu jogo as pessoas dentro de casa, eu não tenho gente trabalhando para fornecer coisas para pessoas ou já recuperadas ou totalmente saudáveis, né? Ainda assim, para as pessoas também contaminadas, que estão se tratando em casa. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho uma intervenção do Estado no sistema de saúde, né, no sistema sanitário, eu tenho uma intervenção do Estado no sistema econômico. E a gente vê aí a PEC de guerra, né, que é a PEC 10/2020, que posterior a gente vai trabalhar vários estudos de caso aí com as leis e a proximidade das leis nessa intervenção do Estado e por que ela está fazendo isso. E nós temos a medida provisória 936/2020. A PEC de guerra, ela trata dos vários gastos públicos com a máquina pública num horizonte futuro, né? E a medida provisória, ela trata de medidas para agora, né? O que a gente precisa fazer agora. Se essas pessoas estão em casa, se essas pessoas têm que ir para casa, os empresários não vão conseguir sustentar a máquina na produtividade. Eles não vão conseguir sustentar a carga da folha de pagamento dos seus funcionários. Porque a gente sabe que hoje, mais de 60% dos gastos de uma empresa, inclusive da área do Estado, é com despesa de pessoal. Né? O Estado, por exemplo, o Estado do Ceará hoje, a máquina pública do Estado do Ceará, ela tem 85% da sua carga só com despesa de pessoal, que são servidores públicos e funcionários terceirizados. Uma grande indústria no setor privado,
né, ou um grande comércio, ele também deve ter um percentual entre 60% e 80% das suas despesas só com a equipe de pessoal. Então, é muito complicado suportar essa carga salarial dos seus funcionários se não desempregar. E o que é que a economia não quer? Desemprego. Não quer pessoas desempregadas, porque a economia ela tem um grande foco, que é trabalhar o pleno emprego, é ter pessoas acima de 18 anos, 100% ativas, saudáveis, trabalhando. 100%. Esse é o foco, né? Então, o que é que acontece? Veja que é um ciclo. Se eu também desemprego, eu diminuo o poder de compra das pessoas. Se eu diminuo o poder de compra das pessoas, as pessoas vão ficar sem dinheiro, claro. Se as pessoas ficam sem dinheiro, eu desaqueço a economia. Se eu desaqueço a economia, eu não vou ter arrecadação municipal, estadual nem federal. Se eu não tenho arrecadação, eu não consigo manter os serviços públicos. Por isso, medida provisória. Mas, professora, a medida provisória está dando dinheiro às pessoas. Muito bem. Ela deixa as pessoas em casa. Ela dá crédito para as pessoas, ou seja, ela dá um benefício para que as pessoas tenham um mínimo como poder de compra, a não desaquecer totalmente a economia. Daí vem a regulamentação do direito. Porque o direito, ele escreve como isso vai funcionar e torna isso como lei e um ato oficial, que é o caso, né, dessas duas medidas. A PEC a gente não está vivendo muito agora, mas a gente vai viver num período posterior, porque ela trata exatamente no arroxo monetário fiscal, via legislação, certo? De todo um sistema societário, para que a gente possa conseguir fazer, aliás, para que o governo possa conseguir fazer a retomada econômica. A gente vai falar também um pouco mais na frente. Então, sigamos aqui. Dentro da atividade econômica, ela é dividida em dois grandes viés, né? A gente tem aqui a microeconomia e a gente tem a macroeconomia. A microeconomia, ela trabalha inteiramente dois grandes agentes, que são os agentes dos consumidores e dos produtores. Esses consumidores, os produtores, na verdade, eles produzem bens e serviços para as famílias, né? E para a sociedade em geral. Dentro da macroeconomia, a gente estuda uma coisa chamada o lado real e o lado monetário. O que significa esse lado real e lado monetário? Significa dizer que nós vamos trabalhar todas essas variáveis que movimentam a atividade econômica. Nós vamos trabalhar a inflação, nós vamos trabalhar os tributos, nós vamos trabalhar os gastos do governo, nós vamos trabalhar a oferta e a retirada de moeda no mercado, né? E como esses fatores e essas variáveis, elas vão influenciar diretamente na cadeia da atividade econômica como um todo, né? E como isso vai chegar lá na ponta. Na produção de bens e serviços, no equilíbrio de oferta e demanda, né? Como os consumidores vão ter acesso ou não ter acesso, né? A crédito, a bens, a serviços e tudo mais. Dentre as políticas que existem para regular essa atividade econômica, a gente tem a política fiscal, a política monetária e a política cambial, né? Que são as três principais. A política monetária, ela trabalha muito essa questão da oferta de crédito, né? É o fato de eu colocar e de retirar a moeda do mercado. Ou seja, é o poder de compra que ele dá ao consumidor. O poder de compra e o não poder de compra que ele dá ao consumidor. E nós temos aí, do lado da política fiscal, nós temos o controle dos tributos, né? E da renda. Essas medidas todas, elas podem ser restritivas e expansionistas. O que significa isso? As medidas de políticas econômicas para regular a atividade do mercado, ela pode ser monetária restritiva, que é onde eu faço uma retração da renda nacional, ou seja, eu dou uma desacelerada no crescimento da riqueza da nação, né? E quando ela for expansionista, significa dizer que eu quero acelerar esse processo, né, de riqueza e de renda nacional.
E aí temos o seguinte, qual é o objetivo da atividade econômica, né? Eu venho falando aí para vocês o tempo todo que o grande objetivo, a gente tem dois objetivos. Tem um objetivo lá do lado da microeconomia e tem um objetivo lá do lado da macroeconomia. O grande objetivo lá do lado da microeconomia, né, é a utilidade do consumidor. Tecnicamente falando, o que é essa utilidade do consumidor? É o grau de satisfação, é a felicidade desse consumidor em adquirir determinado produto que ele deseja, certo? Então vejamos aqui, ó. Aqui nós temos, vejamos aqui esse gráfico aqui é nossa curva de felicidade do consumidor, certo? O que é essa curva de felicidade do consumidor ela mede? Significa dizer que eu tenho ela aqui em escala crescente, certo? Eu tenho ela aqui em escala crescente. Eu tenho aqui uma estagnação dessa curva e logo depois eu tenho ela em escala decrescente. Digamos que aqui nós temos aqui, ó, desse lado Y, certo? Nós temos o preço de um determinado bem. Desse lado aqui, eu tenho a quantidade de um determinado bem. Aí, digamos que eu estou fazendo aniversário hoje. Quero medir o meu grau de felicidade, né? Que é o grande objetivo da atividade econômica, entendam. Tudo aquilo que acontece dentro da economia é para satisfazer você, é para satisfazer o consumidor. Então, se você deseja muito um iPhone, a atividade econômica ela vai trabalhar para você ter um iPhone. Se você deseja muito uma casa, a atividade econômica junto com a intervenção do Estado, ela vai te ajudar a ter uma casa, né? Se você deseja muito um carro bom, a atividade econômica junto com o Estado e as medidas legislativas vão te ajudar a ter um carro bom. Porque esse é o foco, né? É satisfazer o consumidor. Isso dentro do lado microeconômico. Lá dentro da macroeconomia, o grande objetivo da atividade econômica é exatamente o que eu já falei, é o pleno emprego. 100% da nossa sociedade trabalhando, ativa, saudável e disponível. 100%. Emprego para todo mundo. Ninguém está desempregado, nem entrar para estatística nenhuma. Então, voltamos aqui. Digamos que a Kaline está fazendo aniversário. Fiz um aniversário com 30 mulheres. E aí vai chegando. E o que é que a gente gosta de ganhar no aniversário? Presente, não é isso? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, chega a minha primeira convidada, aí ela vai me dar lá um pacotinho da Boticário. Eu muito feliz, claro. Opa, vou ganhar hidratante, porque amo hidratante, né? E aí recebo lá meu pacotinho de hidratante, fico morta de feliz e tal. Ai, ganhei um com aroma de amora. Chega a minha segunda convidada. Já vejo de longe lá outro pacote da Boticário. Quando eu abro, um estojo de maquiagem. Maravilha, porque eu estou sem maquiagem, né? Chega a minha terceira convidada. Aí ela me traz outro pacote da Boticário. Quando eu abro, um mega perfume. Perfume nunca é demais. Hidratante nunca é demais. E aí chega lá a minha quinta convidada, minha 10ª convidada, minha 11ª convidada, com também pacote da Boticário. E dentro dos pacotes da Boticário, gente, nada contra a marca, adoro, né? Perfumes, hidratantes e tudo mais. Mas, para vocês entenderem como funciona o grau de felicidade do consumidor. Quando eu digo utilidade marginal crescente, significa dizer que marginal é quantidades adicionais do meu produto, daquele produto que eu desejo. Então, eu tenho um hidratante. Se eu tiver 2 hidratantes, eu vou ficar mais feliz, porque vai durar mais tempo, porque eu vou poder variar, né, o cheiro. Se eu ganhar um terceiro, vai ser maravilhoso. Se eu ganhar um quarto, vai ser muito bom. Se eu ganhar um quinto hidratante, desde que todos sejam de perfumarias diferentes, nossa, que maravilha, eu vou poder
cada dia da semana sair com um perfume e uma hidratação diferente. A partir do momento que eu começo a ganhar um quinto, um sexto, um sétimo hidratante do mesmo aroma, né, com a mesma quantidade de ml, eu não começo mais a ter graus de felicidade crescente. Eu começo a diminuir meu grau de felicidade, que é exatamente essa outra parte da minha curva, em que diz que a minha utilidade marginal é decrescente. Significa dizer o quê? Que unidades adicionais daquele produto começam a me deixar infeliz. Porque eu não quero mais ganhar aquele mesmo produto, eu gostaria de ganhar outros, né? Então, o grande foco da atividade econômica é não chegar nesse estágio de infelicidade do consumidor, certo? Trabalhar nesse processo em que, e aí é onde a gente vê que o mercado, ele se reinventa, né? A gente está sempre passando por várias modas durante o ano, por vários aromas durante o ano, por vários tipos de cosmético durante o ano. E aí ele vai se reinventando, exatamente porque o consumidor necessita disso. Aliás, ele cria essas necessidades dentro de um sistema econômico. E aí a gente parte do seguinte pressuposto, né? Nós temos aí, ó, o mercado, ele é sim um influenciador de comportamentos. Aliás, nós somos influenciadores de comportamentos. Porque, digamos que eu deseje agora um hidratante com cheirinho de lírios, né? Se muitas mulheres como eu desejar um hidratante com cheiro de lírios, o mercado terá uma demanda e ele deverá disponibilizar hidratantes com cheiro de lírios, né? Uma coisa que a atividade econômica coloca também, que eu já falei para vocês, é a história do poder de compra. Então, essa regulamentação do direito, dos auxílios, vamos lá, uma outra coisa que aconteceu ao longo da nossa história, o Bolsa Família. Bolsa Família para famílias de vulnerabilidade social significa dizer o quê? Se eu não consigo gerar emprego, pleno emprego para toda a minha população brasileira, se eu, enquanto governo, não consigo criar vagas de empregos, nem em nenhuma da composição do PIB, nenhuma das atividades, seja serviço, indústria, comércio, varejo, agronegócio, eu não consigo criar vagas de emprego para 100% dessa minha população, significa dizer que eu tenho que dar algum poder de compra. Então, eu tenho que criar fundos governamentais, eu tenho que criar fundos na área pública para me assistir as famílias em vulnerabilidade social. Porque com isso eu tenho um outro sistema que eu posso mexer. Eu dou o crédito, né? Eu dou o dinheiro para essas famílias em vulnerabilidade social, só que ela vai me trazer um retorno. Olha, é o seguinte, eu vou intervir dentro de um sistema econômico, né? Por uma legislação, que foi aí a criação dos benefícios da Bolsa Família, né, da Bolsa Maternidade, e a gente tem vários tipos de auxílio aí dentro do nosso governo brasileiro. Então, eu vou te dar esses benefícios, em troca, você vai me ajudar no sistema educacional. Você vai ter que manter seus filhos em idade regular no ensino fundamental 1 e 2. Né? Então, eu, em um momento, regulamento e tento equilibrar o sistema econômico, a mesma proporção em que eu estou tentando equilibrar o sistema educacional. Tirando essas crianças da rua, tirando essas crianças do ócio, deixando essas crianças permanentemente na escola, né? E se a criança vacilar, a família vai perder o benefício social. Então, se a criança não for bem na escola, se ela não conseguir estar regularmente dentro do processo da atividade educacional mesmo, lá na primeira série, segunda, terceira, até o 9º ano, regular, sem repetições, sem reprovações, com nível de frequência bom, com nível de médias e aprovações bom, então a família corre o risco de perder o benefício. Lembrando que esse benefício, ele é um auxílio para as mães ficarem em casa, né, assistindo seus filhos nesse processo educacional. Uma vez que também lá
no projeto de lei da criação desse auxílio, ele também diz que após esse período, ou seja, a criança atingiu o 9º ano, eu deveria, enquanto governo, sistematizar uma cadeia para gerar emprego para a mãe e inserir ela de volta no mercado. Então, o projeto é muito legal, porém o projeto ele não teve a fiscalização e o monitoramento devido. O que foi que aconteceu? Eu tinha 9 anos nessa cadeia, que é o ensino fundamental 1 e 2, para criar empregos, para me inserir essa família de volta no mercado de trabalho após essa criança sair do ensino fundamental 2 e ir para o ensino médio ou ensino profissionalizante, né? Mas isso não aconteceu. Na verdade, o nosso sistema econômico, ele, por conta de vários processos de transição e mudança, ele acaba não fazendo a fiscalização, a regulamentação e o monitoramento via políticas econômicas do direito econômico, né, de forma adequada e ideal, certo? Seguimos aqui, queria apresentar para vocês os bens de mercado. Como eu falei para vocês que nós somos verdadeiros influenciadores de consumo no mercado, gostaria de falar para vocês um pouco dos bens. Que bens são esses? Hoje a gente trabalha em função de compras, né? Então, a gente tem aí os nossos bens normais, superiores, inferiores, saciados, substitutos e complementares. Tecnicamente, dentro da economia e dentro da teoria do consumidor, esses são os bens que existem no mercado. Quais são os bens de consumo saciado? Queria começar por eles porque eles são os chamados os bens essenciais. São aqueles que pode haver qualquer tipo de variação do preço, eu nem vou comprar mais e nem vou comprar menos, porque eu só preciso daquela quantidade. Um bem muito bem exemplificado para esse tipo de aspecto é o sal. Né? Então, assim, eu só preciso para minha casa 1 quilo de sal. Então, o sal, ele pode ser R$2, como ele pode ser R$15. Então, eu vou comprar 1 quilo, entendeu? Ao mesmo tempo que ele é essencial para mim, as minhas atividades diárias, né, eu não preciso de mais de que 1 quilo. Outros bens que vocês precisam compreender são os bens normais superiores. Esses bens, eles aumentam o seu consumo conforme a renda do consumidor vai aumentando. Então, digamos lá que o governo, por meio lá da legislação, aumentou o benefício de R$70 para R$140, porque isso realmente aconteceu. No início do processo, né, da legislação dos auxílios, o Bolsa Família custava R$70, hoje está em torno aí de 140, 160, alguma coisa parecida assim. Então, nós tivemos aí ao longo, sei lá, de 2010 para cá, 2009, quando ele foi criado, já tem 11 anos, né, um aumento. Ele dobrou esse valor. O que acontece? Os bens normais, quanto maior meu poder de compra, né, mais eu vou garantir desses bens dentro da minha casa. Significa dizer que quando eu ganhava R$70, eu comia 1 quilo de carne alcatra. Hoje que eu ganho 140, 160, eu vou consumir 2 quilos. Ou não vou querer mais 1 quilo de alcatra, eu vou querer 1 quilo de filé, né? Porque eu tenho um poder de compra. Significa dizer que quanto maior nossa renda, mais bens de melhor qualidade ou em maiores quantidades de um bem que eu já possuía, eu vou ter. Esses bens são chamados bens normais ou bens superiores. O que são os bens inferiores? É exatamente o contrário. Se meu poder de compra diminui, eu tinha o benefício, perdi. Sei lá, meu filho reprovou, e aí porque ele reprovou, ele vai repetir o ano, ele não vai ter direito. Então, se eu tinha R$70 e não tenho mais, ou se eu tinha 140 e não tenho mais, significa que eu vou sair da alcatra e vou passar com meu ovo. Ovo, salsicha, linguiça, ou seja, bens de consumo alimentício. E a gente está falando aí da casa dos alimentos. Ninguém está falando de vestuário, de calçado, de outros aspectos. Na casa dos alimentos. Né? Então, eu vou sair da alcatra e vou comer ovo. Porque a minha restrição orçamentária, ela reduziu. Significa dizer que eu tinha um poder de compra X e hoje eu tenho um poder de compra X menos 1, certo?
Esses são chamados bens inferiores. Nós temos os bens complementares, aqueles bens que a gente, na área da alimentação, um complementa o outro. Quem come aí um pão carioquinha sem uma manteiguinha, sem uma nata, sem um queijo, né? Quem come o pão carioquinha sozinho, né? Muito difícil isso acontecer. Então, esses são chamados bens complementares. Eu preciso sempre de algo mais. Ou seja, eu preciso da manteiga, eu preciso da nata, eu preciso do queijo. Isso faz com que você não vá gastar, enquanto consumidor, só com pão. Eu vou ter que comprar o complemento do pão, né? Ou eu vou tomar um pão com café. Ou eu vou, os amantes aí de outros hábitos, né? Eu vou tomar um café e fumar um cigarro. Então, há uma complementariedade entre esses bens, certo? Significa dizer que nesse processo, que eu venho dizendo o tempo todo, nós, entendam bem, nós somos influenciadores de mercado. Nós é que dizemos até onde, o quanto e como o mercado tem que produzir. Então, gente, quando as mulheres decidem querer uma Guess, né, uma Louis Vuitton, significa dizer que ela está demandando para o mercado que produzam esse tipo de bolsas, relógios, porque tem gente para comprar. Então, se a gente passa a sistematizar novos hábitos e entender que talvez essa criação de necessidade não é feita pela gente, sim por um sistema que nos atrai a querer esse tipo de produto, a gente passa a reduzir outros aspectos econômicos, como a desigualdade social, né? Como essa transferência unilateral de recursos. Então, quando a gente entender que a sociedade é que manda no mercado local, nacional, né? A gente mudando os nossos hábitos, passando a entender que não existem necessidades além daquilo que a gente precisa, que essas necessidades além é o sistema que cria, a gente vai poder ter uma parcela de contribuição nesse processo de desigualdade, né? Seja ele em qualquer aspecto. Nós temos, por último, aí um bem chamado bem substitutos. Eu acho que nesse tempo de pandemia está acontecendo muito, né? Se o preço do meu tomate aumentar bastante, sei lá, o quilo, eu precisava de 1 quilo para viver uma semana, né? Se eu comprava o quilo do tomate a R$6, hoje eu estou comprando a 15, e eu não tenho condição, significa dizer que para me comprar o quilo do tomate a 15, eu não vou poder comprar 1 quilo, eu só tenho o poder de compra para comprar 500 gramas, metade disso. 500 gramas não dá para me sobreviver a semana. Então, a gente procura bens que substituem aquele bem que eu já tinha hábito de comprar por uma questão de alta na precificação. Né? Aqui, um exemplo que eu dou é do tomate e do extrato de tomate. Se o quilo do tomate está a R$15, um bem que o substitui seria o extrato de tomate, que hoje a gente encontra aí o sachê do extrato de tomate a R$1,79, R$1,69, que talvez 2, 3 resolva o meu problema na semana, né? Fazendo pequenas medidas e pequenas dosagens. Muito bem, gente. A gente vai encerrar essa videoaula agora, hora do lanche. Eu quero que vocês trabalhem aí, assim, leiam, né, essa parte do capítulo e façam essas intervenções e essas ligações que vocês vão encontrar lá. Vai ficar bem legal. Um abraço, até a próxima.